Acompanha aí, mais uma questãozinha de chuveiro. Nos meses de maio e junho, aí eu vou ter que botar o óculos, senão não leio não. Nos meses de maio e junho, a temperatura cai um pouco em várias da região metropolitana de Curitiba. Isso faz com que algumas famílias de Piraquara que tomavam banho frio passem a utilizar o chuveiro elétrico para um banho menos morno. O senhor Ambrósio vai ao comércio e solicita do vendedor um chuveiro de pouca potência, que apenas quebre a frieza da água, pois está preocupado com o aumento do consumo de energia elétrica e, por conseguinte, com o aumento da sua conta mensal. Ok? Então, repetindo rapidamente, nos meses de maio e junho, a temperatura cai um pouco em várias regiões metropolitanas de Curitiba. Isso faz com que algumas famílias de Piraquara, uma cidadezinha que tomava banho frio, passem a utilizar o chuveiro para um banho menos morno, né? O senhor Ambrósio vai ao comércio e solicita do vendedor um chuveiro de pouca potência. Ele quer só esquentar um pouquinho a água, para não ficar fria demais. Que apenas quebre a frieza, tá até aí entre aspas, tá? Da água, pois está preocupado com o aumento do consumo de energia elétrica e, por conseguinte, com o aumento da sua conta mensal. Agora a letra melhorou. O vendedor lhe oferece 2 chuveiros ômicos comuns para a voltagem V, que é 110, com a resistência elétrica R de 20 ohms e outro de 10 ohms, por onde circula a corrente I, que aquece a água. Qual dos 2 chuveiros Ambrósio deve escolher, tendo em vista sua preocupação econômica? Qual dos 2 chuveiros Ambrósio deve escolher, tendo em vista sua preocupação econômica? Então, ele deve escolher o chuveiro que tem uma resistência de 20 ohms ou outro que tem uma resistência de 10 ohms. Aí foi o que nós vimos. Potência é a tensão da nossa casa dividido pela resistência. A potência está de um lado, a resistência está do outro. A tensão na nossa casa aí na tomada é constante, 220 volts, tá? Aí, um está no numerador, no denominador. Significa que quanto menor a resistência, maior a potência. Se a potência é maior, gasta mais energia, porque a energia nós vimos que depende da potência e do tempo. Quanto maior a potência, mais energia, tá certo? Maior a conta de energia. Então, se ele quer olhar pelo fato econômico, ele vai ter que pegar o chuveiro de maior resistência, de 20 ohms. Por quê? Porque P é V2 sobre R. Se ele pega um chuveiro de maior resistência, significa que ele vai esquentar menos a água, vai ter uma potência menor, ok? Então, a resposta seria pegar o resistor de 20 ohms. Por quê? Aí você explicaria. Porque a potência é inversamente proporcional à resistência do chuveiro, tá? Deixa eu só fechar aqui, apagar para fazer direitinho. E no final você colocaria essa fórmula matemática, P igual a V2 sobre R. Então, explicação. O de maior resistência. Por que o de maior resistência? Aí você explicaria. Porque resistência e potência do chuveiro são inversamente proporcionais. O de maior resistência, ou seja, o de 20 ohms, tá certo? Vai ter uma menor potência. Se vai ter uma menor potência, vai ter uma conta energia menor, porque a energia depende da potência. Se a potência é menor, a energia vai ser menor. Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então, nesse caso aí, se aparecer essa questão, que é muito comum aparecer no Enem, nos vestibulares aí, vocês lembre-se, potência e resistência é inversamente proporcional. Se eu quero um chuveiro só para esquentar um pouco, como ele disse, e preocupado com a conta, se eu tenho um chuveiro de 20 ohms e outro de 10 ohms, eu vou comprar o chuveiro de 20 ohms. Agora, se eu quisesse um chuveiro para esquentar mais a água, eu pegava o de menor resistência, o de 10 ohms, porque aí ele esquentaria mais a água, teria uma maior potência, mas economicamente gastaria mais. Como ele está preocupado aí com a conta, né? Então seria o resistor de maior, o resistor ôhmico de maior resistência, que seria o de 20 ohms. Beleza? Próxima questão, acompanha aí.
Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Primeira, substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescente, ok? Então lembre-se, você troca uma incandescente de 100 watts por uma fluorescente aí de 40 watts, então você vai economizar energia, porque você substitui uma de 100 por uma de 40, ok? Diminuiu a potência, diminui a energia, porque energia é potência vezes o tempo. Se diminuiu a potência, diminui a energia. E como a fluorescente ilumina mais do que a incandescente, então uma de 40 resolve. Se fosse uma de incandescente, eu teria que colocar uma de 100 que gastaria mais. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Isso. Quanto maior a posição inverno, menor a resistência, maior a potência, gasta mais energia. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Então, junte roupa para engomar de uma vez só. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultâneos. Então, você tem uma tomada, como eu tenho uma lá em casa, que a gente liga 3, 4 aparelhos juntos. Então, ali é um perigo, porque cada aparelho puxa a sua corrente. Então, ali vai ter uma corrente alta passando naquela tomada. Se só tivesse um aparelho ligado na tomada, só ia passar a corrente daquele aparelho. E corrente esquenta. Quando eu tenho muito aparelho ligado na tomada, cada um vai puxar uma corrente e vai somando, e pode ser que venha uma corrente alta, e aí, corrente alta pode dar um curto-circuito que derrete ali a tomada. A tomada ela só aguenta até certa quantidade de corrente, ok? Então, tem que ter esse cuidado. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetro recomendados às suas finalidades. Então, vestibulando, essa aí foi a recomendação que tem. Ó, para cá, para cá, para cá. E por que nós temos que ter um fio de diâmetro bom? Porque a corrente vai passar pelaquele fio. Se você botar um fio muito fino, vai passar uma corrente nele que vai ser muito forte e pode esquentar, termina derretendo o fio e tem um curto-circuito. Ok? Então já houve antigamente em prédios incêndios devido a botar fios finos para economizar, porque o fio é um material, quanto mais grosso, mais metal ele tem, mais caro ele é, tá certo? Agora, quanto mais grosso, melhor para a corrente passar. Aí tem gente que coloca o fio muito fino, termina passando uma corrente enorme, essa corrente enorme gera um curto. Além, se não gerar um curto, você botar um fio fino e ligar várias tomadas, você vai ver que ele está esquentando. Então, você está pagando sua energia elétrica para esquentar o fio, ele está esquentando. Então, você tem que fazer outras tomadas ou então botar um fio com um diâmetro maior para que a sua energia elétrica não seja perdida esquentando o fio, e sim para funcionar a televisão ou um ventilador. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Aí ele diz, acompanhe na telinha agora. A característica na telinha, a característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir a potência dos aparelhos. Não, a potência do aparelho é fixo. Quando você compra um som de 40 watts, ele tem a potência de 40 watts. Você compra uma lâmpada de 100 watts, ela tem uma lâmpada de 100 watts. O tempo de utilização dos aparelhos dispositivos, não. Nesse caso aí, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, tá? Então, quando você toma todos esses cuidados, você vai ter sua energia elétrica utilizada para funcionar o aparelho e não esquentando, não sendo transformada em calor, ok? Então, para cá, para cá, para cá, como eu falei, vestibulando. Para cá, para cá, quando você coloca três aparelhos numa mesma tomada, não ter, porque o certo era ter várias tomadas nas suas casas, mas o pessoal não faz isso porque também o cara que fez a casa quer economizar, põe só uma tomada e vai embora. Se botar várias tomadas, ele vai ter que gastar em canduíte, em pedreiro, para colocar aquela coisa certa. Mas aí ele coloca só uma tomada. Aí você coloca um T, coloca três aparelhos. Cada aparelho, para funcionar, puxa uma determinada corrente. Então tá lá puxando a corrente. Aquela tomada, ela só aguenta até um determinado valor, que é para ligar só um aparelho. Então vem uma corrente, ela segura. Mas com 3 aparelhos vai ser a soma daqueles 3 aparelhos, cada um puxando a sua corrente. Estou usando esse termo didático, tá? Quando a tomada está aberta lá, tem a tensão 220, mas não tem corrente nenhuma. Só tem corrente quando liga um aparelho que fecha o circuito. Ok? Então quando eu ligo 3 tomadas, cada um vai puxar a sua corrente
e com isso pode dar o curto-circuito, por isso que não é bom ligar vários aparelhos, tá certo? Então a resposta certa seria essa daí, ligado à parte de transformar energia elétrica em energia térmica. E a última questão, estamos chegando aí no horário, ok? Nós temos exatamente um estudante descontente com o desempenho de seu secador de cabelo, resolve aumentar a potência elétrica do aparelho. Sabendo que o secador tem uma potência elétrica de 1.200 watts e opera em 220, o estudante deve fazer. Então, uma estudante descontente com o desempenho de seu secador de cabelo, resolve aumentar a potência elétrica do aparelho. Era 1.200 watts, ela está sentindo que ele não está secando com tanta rapidez. Então, ele quer que ele seque mais rápido. Então, se ele quer que seque mais rápido, é como lá nós vimos, potência, quer aumentar a potência. Potência, passar aqui, potência, nós vimos que é a tensão da nossa tomada sobre a resistência. Se ela quer aumentar a nossa potência, a tensão é a mesma da tomada, 220 que ela vai ligar. Então ela vai ter que diminuir a resistência do secador. Então ela vai abrir o secador, tem lá uma mola desse tamanho, ela vai abrir, cortar essa mola e deixar uma mola menor. Aí diminuiu a resistência, diminuindo a resistência do secador, aumenta a potência, ele vai secar mais rápido. Então, o que ela tem que fazer? Olhando aí nas opções, ela vai ter que ligar o secador numa tomada de 110? Não. Se ele é para funcionar 220 e ela ainda estava achando que ele não estava secando bem, ela tem que botar na tensão maior. Como não tem, ela continua em 220. Aí ela vai fazer o quê? Diminuir o comprimento do fio metálico que constitui o resistor. Ou seja, ela vai diminuir a resistência, a molinha que estava lá dentro. Ela abre o secador, tora um pedaço da mola e liga uma mola menor, aí diminuiu a resistência, como eu disse, diminuindo a resistência, diminuindo o tamanho da mola, aumenta a potência. Ó, para cá, vestibulando. É aquela mesma questão, fechando para vocês, ó, do desenho lá do chuveiro, ó, o que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que abrir essa mola, torava aqui, jogava essa parte fora, ficava com a mola menor, ia esquentar mais o secador. É quando eu coloco na posição inverno, é o que está fazendo a posição inverno no nosso chuveiro. Diminui a mola e esquenta mais. Quanto menor a resistência, maior a potência, ok? Acompanha aí nosso blog, tem mais de 700 aulas gratuitas, né? Você assiste no Lan House, quem não tem computador. O pessoal está assistindo todas as noites, a partir das 20 horas eu estou aqui na TV União. Está aí meu blog, profluiscardo.blogspot.com, ok? Então, fiquem com Deus.